O que é teologia sistemática? A disciplina que organiza tudo o que a Bíblia ensina. Você já percebeu que a Bíblia nunca traz um capítulo chamado Doutrina de Deus ou Doutrina da Salvação? Em vez disso, esses ensinamentos aparecem espalhados por Gênesis, Salmos, Isaías, os Evangelhos, as cartas de Paulo e muitos outros livros. É justamente aqui que entra a teologia sistemática. Muita gente pensa que teologia sistemática é um assunto complicado, reservado para seminários e professores, mas a verdade é que todo cristão, consciente ou não, possui uma teologia. A diferença é que alguns organizam suas crenças pela Bíblia, enquanto outros as constroem apenas por opiniões, experiências ou versículos isolados. Teologia sistemática é a disciplina que reúne tudo o que a Escritura ensina sobre um determinado tema e apresenta esse ensino de forma organizada. Ela não acrescenta novas verdades à Bíblia, nem substitui a palavra de Deus. Seu papel é organizar aquilo que Deus já revelou. Imagine um grande quebra-cabeça com milhares de peças. Cada livro da Bíblia oferece parte da imagem. A teologia sistemática junta essas peças para que possamos enxergar o quadro completo. Por isso, ela responde perguntas como: quem é Deus? Quem é Jesus Cristo? O Espírito Santo é Deus? O que é a salvação? O que é a igreja? O que a Bíblia ensina sobre o fim dos tempos? O fundamento dessa disciplina está na própria Escritura. Paulo escreve em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Observe que ele fala de toda a Escritura. Isso significa que nenhuma doutrina pode ser construída apenas sobre um texto. Precisamos considerar o testemunho completo da palavra de Deus. Vamos usar a doutrina de Deus como exemplo. Se alguém perguntar quem é Deus, você não encontrará uma resposta completa em um único versículo. Em Gênesis descobrimos que ele é o Criador. Nos Salmos vemos sua santidade e soberania. Em Isaías contemplamos sua majestade. Nos Evangelhos conhecemos o Pai revelado pelo Filho, e nas cartas entendemos a ação do Espírito Santo. A teologia sistemática reúne todas essas passagens para formar uma compreensão equilibrada. O mesmo acontece com a doutrina da Trindade. A palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas a doutrina aparece. Mateus 28 apresenta Pai, Filho e Espírito Santo no mesmo batismo. João afirma que o Verbo era Deus. Atos mostra o Espírito Santo agindo como Deus. A igreja apenas organizou aquilo que as Escrituras já ensinavam. Esse é um ponto muito importante. Teologia sistemática não inventa doutrinas. Ela descreve e organiza a revelação bíblica. Lembra que nós falamos de teologia bíblica? Ao longo da história, grandes teólogos contribuíram para esse trabalho. João Calvino diz que o conhecimento verdadeiro começa em Deus e conduz o homem à adoração. Luz Berkhoff definiu a teologia sistemática como a apresentação ordenada das doutrinas da fé cristã. Hermann Bavinck lembrava que a teologia deve ser científica em seu método e profundamente piedosa em seu propósito. Em outras palavras, estudar doutrina não deve produzir orgulho, mas reverência. Um erro muito comum é construir crenças sobre textos isolados. Alguém lê um versículo e cria uma doutrina inteira sem comparar outras passagens. Esse método quase sempre produz desequilíbrio. A teologia sistemática nos ensina a perguntar:
o restante da Bíblia confirma essa interpretação? Se a resposta for não, precisamos voltar ao texto com humildade. Pense na salvação. Alguns textos enfatizam a graça de Deus, outros destacam a necessidade de arrependimento, outros falam da fé, da justificação, da regeneração e da santificação. Todos são verdadeiros e a teologia sistemática nos ajuda a enxergar como essas verdades se relacionam sem colocar uma contra a outra. Ela também organiza seus estudos em áreas específicas. A doutrina de Deus é chamada de teontologia, a de Cristo, cristologia, a do Espírito Santo, pneumatologia. A salvação é estudada na soteriologia, a igreja pertence à eclesiologia e as últimas coisas à escatologia. Esses nomes parecem difíceis no começo, mas representam apenas uma maneira organizada de estudar os grandes temas da fé. Existe uma frase da Reforma que resume muito bem esse princípio: a Escritura interpreta a Escritura. Essa talvez seja a alma da teologia sistemática. Não permitimos que uma experiência interprete a Bíblia. Deixamos que a própria Bíblia explique a si mesmo. Mas também precisamos tomar cuidado com o outro extremo. A teologia sistemática é uma excelente serva, mas um péssimo senhor. Nossa autoridade final nunca é um livro de teologia, uma confissão ou um teólogo famoso. A autoridade pertence somente às Escrituras. Os sistemas existem para nos ajudar a compreender a palavra, nunca para dominá-la. Foi exatamente isso que mudou meus estudos. Eu deixei de ler a Bíblia como uma coleção de pensamentos desconexos. Eu comecei a enxergar uma doutrina coerente, harmoniosa e profundamente centrada em Cristo. Passei a comparar textos, fazer conexões e entender que Deus revelou sua verdade de maneira completa em toda a Escritura. Se eu pudesse resumir teologia sistemática em uma única frase, seria esta: é a disciplina que organiza tudo o que a Bíblia ensina sobre cada doutrina, permitindo que a Escritura interprete a própria Escritura. E quando aprendemos isso, nossa fé se torna mais firme, nossa interpretação mais equilibrada e nossa adoração muito mais profunda. No próximo vídeo da série que nós estamos fazendo, vamos falar sobre uma área indispensável para qualquer estudante da Bíblia: a hermenêutica, a arte e a ciência de interpretar corretamente as Escrituras. Até o próximo vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal. Que Deus te abençoe.